causar uma reatividade maior, né? E aí o que a gente vai fazer dentro de um nível de coping? A gente trabalha com ele o que isso causa dentro de uma disfuncionalidade na parte cognitiva. Então, o que está causando de prejuízo é nível cognitivo também. E a gente vai trabalhando essa reestruturação cognitiva e também a nível comportamental. Então, é mexer em 3 níveis, né? Tanto emoção, ou, né, no caso de regulação da emoção, mas eu sei que emoções aqui, de alguma maneira, me regulam, né? E aí ele vai estar falando mais ou menos dessa via depois, e a gente vai dar continuidade para vocês saberem mais ou menos como a gente vai ter dimensão de tudo isso, né? A partir do momento que eu identifico, porque ele só está falando, bom, regulação é quando eu estou entendendo, né, o que eu estou sentindo, consigo fazer isso, porque por si só a emoção também ela é reguladora, mas eu preciso de quê? De situações e processos cognitivos que também nos façam entrar em contato com essas emoções, porque a emoção por si só não dá conta. Por isso que a gente tem que linkar essa aula que nós tivemos. Boa noite, Salminha! Hoje eu vou terminar no tempo, tá? Eu tenho um compromisso que eu assumi com uma senhorinha, então eu preciso cumprir. Senão... E aí a gente tem que saber o quê? Qual que é o link com a aula anterior? Nós sabemos o que são... obrigada, querida. Sabemos o que são emoções primárias, então o que são emoções primárias do que vocês lembram que vocês viram na aula anterior? Cri, cri. Emoções primárias não é aquela que a gente já nasce com ela, que elas são cruas, são quando a gente nasce, a criança sente o choro, o medo. De alguma maneira, ela tem uma função adaptativa, né? Então, ela está relacionada à nossa sobrevivência. Isso mesmo. Então, tem emoções que vêm conosco. E aí tem emoções que a gente vai, a partir dessas primárias, nós vamos entrando em contato e nós vamos desenvolvendo, né? Vamos significando o que nós estamos sentindo. Mas a impressão que eu tenho, assim, a partir do momento em que a gente entra dentro da estimulação do desenvolvimento dos processos, processos psicológicos, que o meu sistema também vai maturacionando, ele vai ficando maduro para receber os estímulos e dar conta disso, porque o meu organismo dá conta, a gente vai conseguindo processar também o que a gente sente, conseguindo nomear e significar, né? Bom, eu vou passar rapidinho aqui, aí vocês vão vendo, porque eu já vou lá para a parte conceitual. Então, aqui são as ideias centrais aí, né? Aqui foi uma citação que eu traduzi para vocês, que está em inglês no texto que eu disponibilizei. Então, para entender como as emoções... Qual que é a importância do estudo da regulação? É para entender como as emoções organizam a atenção, a atividade que facilitam as estratégias, né? Então, a gente utiliza de recursos cognitivos para isso, ações persistentes e poderosas para superar obstáculos, resolver problemas e manter o bem-estar. E, ao mesmo tempo, também podem prejudicar o raciocínio, o planejamento, complicar e comprometer as interações e relacionamentos interpessoais e pôr em perigo a saúde. Bom, aqui a gente está falando o quê? Inicialmente no nível funcional, e na parte de baixo já da citação a gente fala num nível, então, de alguma maneira disfuncional, né? E ele está falando da capacidade, então, que a gente já desenvolve desde criança, aprendendo a nos regular, né? Ou não, em relação às nossas emoções, mas a gente sempre, em algum nível, a gente está dando conta disso. Bom, o que é importante eu trazer para vocês no início, que vocês têm lá a aula para acessar também, que eu só vou passar por cima. De alguma maneira, nos estudos, então, que nós temos, inicialmente vinculado à regulação emocional, então tem ideias que nós trazemos até hoje, como temperamento, enfim, como uma série de coisas. Os primeiros estudos que nós tínhamos, inicialmente, em relação ao desenvolvimento e as fases de regulação nos primeiros anos de vida, era sinônimo de obediência. Então, uma criança muito obediente era uma criança regulada, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, às vezes, uma criança muito obediente
fala assim, ai, nossa, mas ele mudou tanto, foi para a adolescência e já está muito reativo. E aí a gente tem que controlar por quê? Porque na maior parte das vezes a gente vê pessoas que elas não conseguem expressar de fato a maneira com qual são altamente embotadas e elas não conseguem, de alguma maneira, expressar da maneira consonante e regulatória o jeito que elas estão se sentindo com a mensagem que elas querem passar junto com o comportamento, que é os 3 níveis que nós estamos trabalhando. Então, quando a gente fala, entre aspas, uma palavrinha, que a gente pode trocar por outra, mas de assertividade, é isso. É eu dar conta de sentir o que está acontecendo comigo, eu me perceber, ao mesmo tempo, eu saber de que forma eu vou reagir pelo nível comportamental, passando a mensagem que eu quero, tá? Não quer dizer que eu não possa, de alguma maneira, apresentar, por exemplo, um nível de agressividade, tá? Porque às vezes tem situações em que a gente vai ser mais reativo. Não quer dizer que seja o mesmo que violência. Então, isso a gente até trabalha também, às vezes, no setting clínico. Se o sujeito ele sai de um embotamento muito grande, ele começa a se expressar, né, de alguma maneira, mesmo que saia aí de um jeito em que ele saiu lá de falou alto ou no meio de uma coisa, mas pelo menos ele abriu a boca, a gente dá a conotação positiva para ele, de que ele conseguiu pelo menos falar. Ainda não era, às vezes, a maneira com qual ele queria, mas a gente vai estar trabalhando para isso se aproximar, tá? E aí ele também tem, por outro lado, regulação da reatividade emocional como uma característica de temperamento, né? Nesse período, a investigação baseou-se em métodos de observação às tentativas de coping. E aí vem os outros estudos que quem foi meu aluno em desenvolvimento 1 acabou vendo, por exemplo, quando eu passei o vídeo sobre bebês em foco, que tinha aí a parte de vínculo. Então, tem lá estudos que trabalharam essas estratégias, né? Então, aqui, ó, o nível do procedimento do still face, que é quando a mãe, inicialmente, ela interage com o bebê, dá respostas positivas de o bebezinho todo animado, e depois ela vira o rosto e ele começa a interagir e ela não responde mais. Então, ele tenta usar todas as estratégias possíveis, com os recursos que ele tem. Então, ele aponta para a mãe para ela olhar, ele tenta interagir e ela ignora ele. E aí, o que acontece logo depois? Ele fica tão irritado, né, que ele primeiro ele não fica sem entender e depois ele protesta. Quando ela tenta reparar, e aí ele chora, né, porque ele não entendeu o que aconteceu. E aí são 2 vias, porque depois ela ensina ele a reparar, mas ele chora. Tá? Então, deixa eu já passar para a parte de regulação aqui. E aí ele vai estar trazendo, por exemplo, os primeiros estudos que iniciaram, quando a gente já dizia de regulação. Então, a gente tem Freud, por exemplo, que ele vai começar a falar sobre mecanismos de defesa, e depois ele vai falar dos estudos do Erickson, e aí a gente tem o coping, né, com os teóricos mais recentes. Então, a regulação é um subtipo de regulação de afeto, onde estão também incluídos o coping e a regulação de humor. A regulação do humor refere-se às tentativas de alterar as respostas afetivas, que, comparativamente com as emoções, são de duração mais longa, de menor intensidade e são menos prováveis de envolver respostas a acontecimentos específicos. Então, ele fala assim, que de alguma maneira, por mais que se estude ou áreas de investigação, elas se sobrepõem, mas elas são independentes. Né? E o coping é definido como um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais, respondendo aí o que a Fabi não entendeu, para lidar com situações estressantes. Então, eu não faço só a compreensão das emoções com as quais eu estou me conectando, né? Na verdade, no final ali, quando vocês têm acesso, ele fala que por si só a emoção ela é autorreguladora. Gente, desculpa, o pessoal tá aqui no entra e sai que o negócio tá difícil. Mas assim, de maneira geral, quando eu estou trabalhando estratégias de coping, eu faço um histórico do sujeito, entendo o que pode ter de eventos ou situações que podem não ser só estressantes, mas que podem desregular o sujeito a um nível também que ele apresente
dissociações, um quadro dissociativo, ou ele entra em crises constantemente, por exemplo, de ansiedade, junto com a desregulação emocional, tá? E aí o que a gente vai estar olhando? Entendendo qual que é a funcionalidade disso, né? Entendendo como ele se sente, em que maneiras ele reage, tem essa alta reatividade, e aí a gente tem que trabalhar por trás de tudo isso, porque a gente tem que acessar aspectos cognitivos. Então, o que o sujeito já tem construído aí de ideias por trás disso, acerca de outras situações que foram construídas, e aí, por último, é o comportamental. Como é que isso vai se expressar, né? Bom, e ele fala que a regulação emocional está focada na emoção, independente do contexto em que essa emerja, né? Então, assim, eu estou focado no que está acontecendo, né? Como que o sujeito está se sentindo. Mas esse é um primeiro nível de trabalho que a gente acaba fazendo, né? Que aí irão para os outros. Então, o coping, ele reporta-se as tentativas de que as pessoas fazem para lidar com os eventos da vida, que sobrecarregam uma capacidade de resposta do indivíduo, independente das emoções, então, elicitadas. Bom, todos os trabalhos que eu vi, eu não sei qual que é a ideia que eles têm de coping aqui, eu estou vendo a maior parte dos meus treinamentos com coping, a gente relaciona o quê? As emoções, sim. Né? Então, qual que é a situação que gera e que tipo de emoção está por trás? Porque quando eu estou mexendo com cognitivo e estou mexendo com comportamental, eu também estou mexendo no emocional, porque não tem como eu desvincular isso, né? O conceito de coping é mais amplo que o de regulação, já que praticamente qualquer comportamento pode servir de propósito de coping, face a uma mesma situação. E também porque não se define quais os processos sobre os quais se assenta, né? Então, assim, de alguma maneira, quando a gente está trabalhando o coping, a gente precisa fazer uma investigação aí para dar condições para o sujeito para como ele vai lidar com essa situação, tá? Mas, enfim, coping mesmo, como esse trabalha com regulação, coping nós vamos ver no próximo texto, que nós não vamos ver semana que vem, que aí eu vou trazer um texto de coping para a gente discriminar isso certinho. A regulação, ela depende da monitoração, né, informação relevante para a emoção, então eu monitoro, sei o que eu estou sentindo, né, e aí o que a gente vai estar fazendo, né? Eu estou me conectando e estou trabalhando mais assertividade. Então, a gente começa a trabalhar num contexto em que a gente valida, o sujeito expressa o que ele está sentindo, né? Porque geralmente uma desregulação emocional, numa fase em que o sujeito entra em crise, gente, a gente tem uma teoria que a gente trabalha com a biosocial, em que para o sujeito desregular com maior facilidade, por exemplo, quando estou trabalhando com transtorno borderline, é porque a maior parte dos ambientes por onde esse sujeito andou na vida são ambientes invalidantes, né? Em que esse sujeito ele não sabe de que maneira ele vai reagir, né? Porque o quê? As emoções que ele sentia com as estratégias que ele utilizava eram invalidadas, então ele não tem condições e nem repertório para ele dar conta de determinadas situações, que é aí que ele acaba desregulando, por uma série de eventos. E aí ele coloca aqui, embora as estratégias de coping focadas nas emoções tentem modificar as reações emocionais aversivas e funcionem assim como um processo de regulação das emoções, que é o que eu mais vejo de trabalhos e do que a gente tem hoje dentro de terapias que trabalham com a regulação emocional, tá? A gente não trabalha coping por coping, né? Só se o trabalho do profissional não tiver como, por exemplo, um eixo ali trabalhar com as emoções. Embora a maior parte que eu estou vendo com coping é relacionada às emoções. Mas, enfim, cada literatura dá conta, né? Mas quando eu estou utilizando de coping, ele fala estratégias cognitivas junto com vias comportamentais. E a gente vai ter que acabar utilizando o quê? Das emoções para fazer isso. Por outro lado, quando tentam regular as suas emoções, crianças podem usar estratégias focadas no problema, como uma tentativa de influenciar o que sentem. Bom, aí já é uma outra via que a gente vai ter que trabalhar, porque quando a gente trabalha com solução de problemas, por exemplo, a gente já mapeou, já entende o funcionamento do sujeito, e aí que a gente vai promover o quê? Esse foco de resolver o que o outro acha que é um problema,
né? Quando a gente fala aqui de criança, por exemplo, como criança ele não vai fazer toda essa análise, então ele usa como estratégia, por exemplo, um problema que ele tem, e aí ele modifica o comportamento, e aí provavelmente ele vai ser influenciado, porque assim, ele quer separar no texto, mas não tem como separar, porque são estratégias que eu utilizo de como me comportar, junto com o cognitivo, e isso vai influenciar a maneira com qual eu me sinto, tá? Bom, assim que se diferencia a regulação do coping, é o objetivo dos processos subjacentes. E a regulação procura, então, regular, né, diminuir, manter ou aumentar, enfim, ou modular a emoção em si, como vista a concretização de objetivos pessoais. Baseando-se em processos de antecipação, monitorização, avaliação e das emoções associadas. E os mecanismos de defesa podem sobrepor-se ao conceito de regulação, mas os primeiros são características do funcionamento do indivíduo então, ou dos indivíduos, relativamente estáveis e desadaptativos. Então, é mais ou menos o jeito que o sujeito funciona dentro de uma maneira disfuncional. E aí a gente vai estar, trabalhando com a via da regulação. Passando aí, que ele vai trazer coisas que tem no texto, mas eu acho que a gente não vai trabalhar com isso, que eu não quero trabalhar com inteligência emocional, por exemplo, que não é o nosso foco de interesse, né? Então, assim, a regulação aqui como emoção. Então, ele vai trazer para a gente, teoricamente, algumas definições. Então, o que teoricamente importa, né? Diferenciar os construtos, então, de emoção e regulação das emoções. E aí definimos emoção como um sistema de respostas rápidas inscritas no repertório comportamental. E aí vocês lembram que na aula anterior, justamente eu falei disso. Qual que é a diferença, então, entre emoção e humor? A emoção eu sinto ela, mas ela passa de maneira muito rápida. Já o humor, ele tem uma estabilidade. O que a gente tem que pensar também? Que tipo de emoções que às vezes eu me conecto relacionadas às experiências anteriores ou situações que podem gerar um impacto maior, que de alguma maneira podem me desregular, por exemplo, né? E aí é que a gente tem que estar olhando, porque o humor ele tem uma estabilidade, mas que tipo de situações vinculadas junto com emoções eu posso, de alguma maneira, me desregular, enquanto humor também. Definimos emoções, então, ou emoção como um sistema de respostas rápidas, como eu já falei, que permite a atribuição de significado ao contínuo da experiência, preparando o indivíduo, então, para a ação, em consonância com essa avaliação. Aqui já é um sujeito que já dá conta de poder fazer tudo isso. De maneira geral, as pessoas que chegam até nós não conseguem fazer tudo isso. Se a gente conseguisse, a gente seria quase uma maquininha, né? Assim, as emoções são reações subjetivas a um evento saliente do ambiente interno e externo do organismo, caracterizada por mudanças fisiológicas, experienciais e comportamentais, né? Então, as emoções contribuem diretamente para o funcionamento do sistema perceptivo, cognitivo e de personalidade. Que é isso aqui que eu estou tentando acessar com vocês, que de maneira geral, por mais que nós tenhamos, então, a compreensão de que os processos psicológicos básicos, eles funcionam pela via da memória, certas inteligências, né? Atenção, percepção, o tom vai ser o quê? Vai ser as emoções, né? E aí, quando eu falo do aspecto cognitivo, é justamente junto com desses processos que nós estamos falando. Então, por seu turno, então, a regulação das emoções consiste no processo relacionado com as mudanças no funcionamento do indivíduo, que se associam à ativação de uma emoção e que podem interferir, então, em outros processos psicológicos, que é isso que eu disse. Assim sendo, considera-se que numa reação emocional, as emoções são o tom, enfim, como a gente já falou, né? Enquanto a regulação diz respeito às modificações operadas sobre essas emoções, para que se garantam, então, o funcionamento adaptativo do sujeito. Então, eu me conecto com as minhas emoções, né? Às vezes tem emoções, por exemplo, que elas podem me causar algum desconforto. Então, o que eu estou trabalhando com a via de emoção? Quando eu estou causando uma modificação, então, em cima dessas emoções, que de alguma maneira vão me proporcionar o quê? Um processo mais adaptativo para que eu tenha o quê? Uma funcionalidade na vida, tá? A regulação das emoções envolve gestão de bem-sucedida da ativação emocional para o funcionamento cognitivo e social do sujeito. Gente, até aqui deu para entender?
Hum? Não? Não? Tudo bem aí? Deu? Deu para entender? Então, ó, para a gente poder entender ali, quando eu estou falando de emoções, é o que eu estou sentindo, essas emoções que eu consigo nomear. E o processo regulatório, então, é quando eu consigo fazer o quê? Alguns tipos de emoção eu consigo utilizar para gerenciar o que eu estou sentindo, que de alguma maneira me traz prejuízo. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou me adaptando para que eu possa ter o quê? Uma funcionalidade que me traga menos prejuízo, tá? Que aí a gente entra nas emoções que são o quê? Reguladoras, né? Ou emoções que são reguladas. Então, tem determinados tipos de emoções em que ele fala, por si só, a emoção regula, né? Mas de que sentido que ela está trazendo, né? Porque, de alguma maneira, tem emoções que a gente entra em contato e aí ela já tem o quê? Através das experiências, eu não descarto isso, nós vamos nos autorregular, né? Então, ela promove aí essa sensação em que eu posso estar, por exemplo, equilibrando. Vou dar uma situação para vocês que eu trabalhei no setting clínico para ficar mais claro, né? De uma emoção, por exemplo, que regula, que promove o bem-estar. Então, eu fiz uma avaliação de um paciente que os pais me pediram porque eles saíram do atendimento de outra psicóloga, por exemplo, e que ele, uma questão de condução técnica, ele acabou desregulando, tá? E aí, deixa eu só passar aqui. E aí, ele acabou desregulando pela técnica que ela utilizou. Por quê? Porque, de alguma maneira, acessou emoções que ele promovia um desconforto e cognições de que ele não dava conta, que ele fracassou. Esse seria, por exemplo, outra emoção que ele se conectou, de fracasso. Né? Então, ela fez, vou dar um exemplo, mais ou menos, como se fosse uma linha do tempo da história até então, mas que ele só detectou que todos os objetivos que ele tinha estabelecido, ele não tinha conseguido, de alguma maneira, da maneira com qual ele esperava, né? E aí isso foi gatilho para ele se deprimir mais, para ele interagir menos, né? E aí a família se preocupou e pediu para mim avaliar. Quando eu levei ele não falou que foi uma questão, um erro técnico, óbvio que não. E até porque às vezes as pessoas não sabem. E aí o que eu tive que fazer no atendimento? Né? Quando eu acessei, por exemplo, a situação. Ele foi para mim dizendo, a sensação que eu tive quando eu saí do atendimento é que até então, ou até agora, eu não consegui nada, então eu fracassei. E aí, óbvio que a gente está falando de crenças, da maneira com qual ele se vê, através de uma técnica que ele utilizou para ele olhar os eventos da vida, né? Aonde ele só percebeu que ele não deu conta e se conectou com situações de fracasso, né? Que ele realmente não dava conta, que só reforçava aquela ideia que ele trazia dele mesmo. E aí, o que eu fiz no contraponto, logo depois que ele me apresentou tudo isso, né? Eu tive que regular ele, porque ele já tinha passado mal com isso. Então, quando ele foi me trazendo o histórico de vida, que tudo para ele iniciou quando ele iniciou, que ele teve um diagnóstico, né? Então, eu fui passando. Bom, então, né? Eu vi, então, o que eu vejo também? Talvez que a gente dá abertura o quê para o sujeito? De ampliar o olhar dele para coisas que ele não vê. Aí eu falei, você consegue perceber, então, que mesmo diante de um diagnóstico que foi fechado, você buscou ajuda, você continua em tratamento, você buscou atendimento psicológico, você buscou atendimento psiquiátrico, você está fazendo isso até hoje, você acabou terminando o seu curso, você concluiu o curso, o próximo objetivo que você estabeleceu, você está engajado, porque agora ele vai fazer um intercâmbio para o Canadá, e ele já está na aula de inglês, ou seja, ele não parou, né? Ele foi diagnosticado com um transtorno, mas ele em nenhum momento ele abdicou de alguma função. Pelo contrário, ele foi trabalhando o estado emocional dele, mas ele continuou no quê? Ele continuou nas atividades, ele concluiu todas e ele está no caminho.
Então eu falei, como é que você se percebe diante disso? Aí eu fortaleci, eu vejo coragem, eu vejo engajamento, persistência, porque por mais que você tenha sido diagnosticado, você buscou tratamento, você continuou fazendo as coisas no seu tempo, mas você fez. Então, o que eu fiz? Eu regulei a sensação que ele saiu do atendimento de que ele não estava conseguindo cumprir com os objetivos dele. Por quê? Porque ele estava no caminho. Então, o primeiro objetivo, ele concluiu o ensino médio, ele conseguiu. O segundo, ele está batendo na porta, que ele está se preparando agora para fazer o intercâmbio no início do ano, porque ele só está esperando o período de pandemia. Então, de alguma maneira, você, quando acessa emoções que podem desregular o sujeito, o que a gente sempre tem que fazer com ele? Estabelecer um contraponto, porque a gente não sabe se isso pode ser ou não promotor para uma desregulação, tá? Bom, deixa eu só colocar aqui, né? Aqui ele traz algumas concepções teóricas, então, sobre as emoções reguladas e reguladoras. Deixa eu só ver aqui. O que ele fala aqui por fim, né? De forma reflexiva, a regulação da emoção tem a ver com a regulação da emoção propriamente dita, ou seja, trocou 6 por meia dúzia, né? E surge quando uma emoção precisa ser modificada em termos de qualidade, intensificada, ao curso por esta interferir, então, no cumprimento dos objetivos e ajustamento da pessoa. O que eu vou falar sobre isso, do que eu já trabalho? Às vezes, pela própria literatura, ou às vezes pouca experiência, o sujeito coloca isso. Mas a gente não troca, né? A gente faz com que o sujeito perceba outras, porque eu não tenho como trocar. Ele já sentiu. Então, a partir do momento que eu acessei uma emoção, já foi. Eu só tenho que ver se essa emoção ou o estado em que o sujeito se encontra, ele vai permanecer por muito tempo. E a partir do momento, o que a gente está trabalhando hoje muito, junto com, por exemplo, a gente trabalha a ACT e a DBT. A gente não trabalha mais na troca ou que o sujeito não se conecte com as emoções. Pelo contrário, a gente vai trabalhar com o quê? Que o sujeito desenvolva, que é o que a gente já está fazendo, tolerância ao mal-estar. Então, eu aceito o que eu estou sentindo, eu entendo o que é isso, de onde isso vem, e a partir disso eu começo a trabalhar a níveis do quê? Ou desenvolver estratégias para tolerar esse mal-estar. Porque, de alguma maneira, eu tenho que dar recursos para que ele vivencie isso que ele está sentindo, signifique isso para ele se conectar com outras emoções que ele tem dificuldade, tá? Então, a gente não vai trocar uma pela outra porque isso não é possível. Mas a gente precisa fazer com que o sujeito se conecte com emoções no qual ele não percebe que ele está se conectando. Então, dá o tom para aquilo. E a gente fazer com que ele veja que, por exemplo, uma situação de que a gente pode trabalhar isso, dessa conexão, por exemplo, de sentir tipos de emoção relacionados a cognições e status. Eu tenho um paciente que ele sente muito medo, né? Ele tem um pré-diagnóstico aí de esquizoide, então ele sente muito medo. A partir disso, desse medo que ele traz, ele tem um sintoma, um comportamento que ele pensa, então os pensamentos, eles vêm de maneira muito obsessiva, né, na cabecinha dele, e aí ele se conecta com medo, e o que ele tem de comportamento? Ele tem que ele não vai sair do lugar onde ele está, ele não se sente seguro, né, porque de alguma maneira ele tem uma crença muito forte de que o mundo é mau e pode fazer algo contra ele. E isso também está acerca das relações, mas isso a gente está falando é algo central. Quando eu quero fragilizar, por exemplo, esse pensamento, né, quero, de alguma maneira, fazer com que ele não seja forte, da magnitude que ele dá, toda vez que ele entra em contato com isso, eu tenho que evocar, por exemplo, se ele acredita que todo mundo é mau, eu falo para ele, mas já tiveram relações que de alguma maneira te provaram o contrário? Daí ele fala na sessão, sim, já. Eu falei, com quem? E que tipo de sentimento despertou? Com a minha mãe, com a minha esposa. Então, de maneira geral, a gente vai fragilizando aí o que o sujeito ele já tem aí como maneira mais rígida nessa cognição. E aí, a partir do momento que eu vou fragilizando isso e dando, como se fosse assim, andando de mãos juntas, né? Ou tentando combater com coisas que o fortalecem dentro da sua fragilidade, a gente vai tentando fazer o quê? Aumentar esse nível que de alguma maneira traz bem-estar.
Porque quando o sujeito se conecta, por exemplo, com o medo, que está muito além do medo, e de outras coisas que estão por trás, ele se fragiliza e ele aciona ideias muito já rígidas e cristalizadas. E ele desregula. Porque ele não sai, não tem jeito, ele só sai se for acompanhado, né? Então, a gente precisa fortalecer aí, por exemplo, encorajar ele com outros tipos de sentimentos, com outras situações de vida, e fazendo com que ele se exponha dia a dia, né? Não expondo ele ao ponto em que confirme a ideia que ele já tem sobre aquilo, mas encorajando e fazendo isso devagar, né? Para que daí vá crescendo aí um outro contraponto no senso de competência. Eu posso, né? Eu posso fazer isso porque isso não vai me fazer mal. E aí a gente vai tentando fragilizar essas ideias aí que estão por trás, tá? Então, eu que trabalho com regulação, gente, o que eu vejo para mim que está muito juntinho, né? E eu trouxe esse texto para a gente poder separar para fins didáticos, né? O que é emoção, que vocês viram no texto anterior. E aí, uma das perspectivas de trabalho é trabalhar com regulação das emoções. E aí, depois a gente vai dar continuidade no coping, que eu acho bem legal também. Mas isso tudo está junto. Então, a gente trabalha o aspecto cognitivo, junto com o aspecto emocional e junto com o comportamental. Para mim, não tem dissociação. Embora para fins didáticos, às vezes, seja importante diferenciar. Tá? Camila, Lu, Pamela, Daiane. Como é que vocês estão? Tá bem, é? Sim, Opa, senhora. também tô bem, prof, tudo jóia. Tá bem, é. Que bom, então. Pamela, tô falando com a Pamela. Isso. Que bom que vocês estão bem, né? Estamos aí na reta do final do ano. Pois é, como voou, meu Deus. Pois é. Esse ano exigiu muita regulação emocional. Né? Mais ou menos deu para vocês compreenderem? Deu? Tá. Tá. Certo, então. E aí vocês entendem a importância de a gente trabalhar, pelo menos para mim, tá? Porque eu não sei mais, assim, hoje, vários transtornos de personalidade eu só consigo trabalhar nessa via, por essa via, né? Quando a gente, por exemplo, um sujeito, né, que tem muita impulsividade pela via de comportamento, ou casais que têm um padrão muito mais impulsivo. Impulsividade não quer dizer, gente, que seja só para comportamentos que dão prejuízo. Às vezes esse comportamento ele tem uma funcionalidade, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu pensar aqui. A gente atendeu um casal essa semana passada, que o ciclo de vida do casal, eles não tinham, por exemplo, os principais, os eventos, os marcos, né, do casal, eles não planejavam. Então, eles mal se conheceram, eles já foram morar junto, aí mal foram morar junto, daí eles já tiveram um filho. Então, assim, os estágios de desenvolvimento de alguns deles, eles não conseguiram vivenciar. E isso foi acontecendo junto com a relação conjugal, que já necessitava de determinadas especificidades que a gente tem ao constituir uma família. Então, é um ciclo de vida familiar, junto de um ciclo de vida individual de cada componente da relação. E aí, o que a gente for percebendo? Que, às vezes, dentro daquele comportamento individual ali, dos que estavam envolvidos, o ciclo da relação deles não permitiam eles planejar coisas, sabe? Perceber as consequências a longo prazo do que eles estavam tomando. Isso fazia parte de uma das queixas, né? Quando, por exemplo, como é que eu vou trazer isso para vocês? Quando um dos sintomas é uma compulsão por compra que, de alguma maneira, desregula a vida financeira do casal. Só que isso nunca vem sozinho, né?
Então, de alguma maneira, isso vai aparecendo, sabe? Como eu gerencio os meus gastos, que eu não planejo, não penso. Na verdade, a gente também não tem planejamento financeiro aqui no Brasil, não tem aqui, né? Mas assim, aqueles comportamentos que vão aparecendo sem eu fazer um planejamento e que vão guiando a minha vida e que depois que eu me deparo com a consequência é que aí aquilo aparece como queixa. Então, no ciclo deles, de desenvolvimento do casal, a gente percebia esses comportamentos um pouco mais impulsivos que estava totalmente atrelado com a queixa. E aí que a gente começou a tentar fazer o quê? A gente vai começar a mapear, então, por exemplo, primeiro para a parte da regulação, né? Então, o que é isso? Eu entro em contato com essas emoções, a gente tem que fazer o quê? Fazer tudo aquilo que eu mostrei para vocês que faz parte do outro texto. O que é emoção primária? O que é emoção secundária? Eu psicoeduco o sujeito, ele detecta o que ele está sentindo, o que está por trás disso, como é que isso foi significando ao longo da vida, quais as emoções que mais ficam ali latentes para ele em algumas relações e que comportamentos são ativados a partir disso e quais as estratégias que ele vem utilizando ao longo da vida, né? E aí o que a gente faz depois? A gente vai estar trabalhando com o quê? Que ele entra em contato, então, a gente vai trabalhando situação, a gente vai trabalhando estratégia de comportamento, cognição e regulação, para que ele tenha, então, a ideia de que essa emoção vai regular aquela que é desadaptativa, aquela que traz prejuízo para ele. Tá? Para mim, fazer isso de maneira geral, o quê? Em que promova para ele um retorno, pelo menos, ou para o casal, ou para o sujeito que dá o tom para isso, para uma linha de base com mais tranquilidade. O jeito que funciona dentro do homeostase, vamos dizer assim. E quando que a gente trabalha desregulação? Quando o sujeito está muito sensibilizado e, ao ele entrar em contato, na maior parte das vezes, das coisas que ele não está dando conta, ele tem uma alta reatividade. Então, eu explodo, eu choro, de vários comportamentos. E aí, o que acontece? Fica aquilo um tempo. Pam, 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 rumina. A gente avalia a frequência, quanto tempo isso aparece, quantas vezes ele está se conectando com isso, quanto tempo demora para que ele fique bem, o que ele precisa fazer para fazer isso, para ele ficar bem, para ele se regular. E aí eu vou lá e brigo com todo mundo, é igual a mulher na TPM, vou lá e brigo com o vizinho, com não sei quem, com não sei quem. Aí tem paciente que fala para mim, nossa, nem eu tô me aguentando. Sabe quando eu tô chata? Às vezes tem a ver, sim, com a atenção, que eu sempre pergunto, como que já tá? Tá perto aí já da TPM? Às vezes não tem, às vezes é do próprio funcionamento. Então, é quando eu estou acessando com ideias específicas que me retornam que, por exemplo, eu trabalhei com uma paciente hoje, ela tem ainda a visão que ela se vê, né? Para mim, ela viveu um transtorno de burnout, e que, de alguma maneira, lá no âmbito de trabalho, que é uma área que é muito importante para ela pegou, por exemplo, um chefe, ou uma chefe na época, que ela fazia, se esforçava, e a chefe nunca validava. O que ela começou a ter a ideia? De que tudo que ela fazia, ela não conseguia mais entender se estava bom ou não. Então, tudo que ela fazia estava errado. E isso foi durante 2 anos, até o ponto em que ela desistiu. Então, isso ela foi apresentando os comportamentos ao ponto em que ela chega no adoecimento. Aí ela entra no mestrado. O mestrado por si só já adoece, naturalmente, né? E aí, o que tem? Ela começa a estabelecer metas para justamente ela não cair nessa sensação de fracasso e que eu não consigo, que eu estou fazendo tudo errado. E aí, ela já está acessando tudo que ela estabeleceu como meta para não. Mas por quê? Porque ela está com dificuldade agora de lidar com situações que ela não esperava. Porque ela não quer se conectar com o que ela já viveu. Então, a área dela, como se fosse o olhar dela, está muito restrito a isso. Então, eu só consigo, foi o que eu falei para ela hoje. Eu estou começando a perceber que durante um dia, por exemplo, ou durante todo o processo de mestrado, então ela validou, ela falou assim, será que eu fiz errado até agora, no final do mestrado, por exemplo? Eu falei, mas no final, do início do mestrado, você acha que você está da mesma maneira? Para você invalidar todo o processo que você chegou até aqui? Então, não precisa mais ninguém para me invalidar. Eu mesmo faço tudo isso quando isso é acessado. Tá? Então, eu não valido o que eu faço. Eu não me reconheço no que eu faço. Então, por exemplo, o orientador fala para ela que tá bom, tá ótimo. Ela vai lá e pergunta, mas tá bom mesmo? Aí ela fica duvidando se ela realmente é capaz. Então, são coisas que eu estou trabalhando, por exemplo, que está por dentro de um construto interno, que é self, que é a maneira com a qual se vê. Então, eu preciso relacionar isso, o self do sujeito,
as crenças do sujeito, os aspectos cognitivos ali, junto com as emoções para via do comportamento. Então, ou seja, é um trabalho bem amplo, né? Mas é só para vocês terem um gostinho aí. Certo? E o que não é complexo no nosso trabalho, né? Então, tá bom, então. Gente, então eu vejo vocês semana que vem, tá? E aí a gente vai dar continuidade nesse texto para ampliar, então, o que esse texto traz, conforme a gente vai estar trabalhando aí algumas questões. E aí eu vou estar trazendo para vocês o que tem num contraponto, por exemplo, do que eu vejo de outras formações. Tá bom? Mas então é isso. Aguardo vocês semana que vem. Beijinho, boa noite para vocês. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui comigo. Obrigada, Fabi, Camila. Beijinho.